madrugada, boa vida para nós. Estamos no ar, hein? Estamos no ar livre. No ar livre, né? Ó, natureza. Vai estar assim, passando assim uns minutinhos juntos, né? Juntos. Momento, oi? Juntos. Lá no sol. Estamos juntinhos, ao vivo é assim, né? Ao vivo e a cores. Então, estamos aqui, ó, num local diferente, num cenário diferente, para poder passar esses minutinhos, né? Juntinhos, assim, adorando a Deus, né? Juntinhos, assim. Então, logo de início, quero, assim, ó, dar um abraço a todos vocês que já está ligado. Vocês que vão estar sendo, assim, vai ligando assim, né? Assim vai chegando, vai pegando a visão, né? Durante a transmissão. E aqueles, né, que depois vão ver depois, né? As gravações, né? Então, todos eu quero dar um abraço, assim, o meu carinho, né? De verdade, com verdade, né? Para, assim, agradecer de todo o coração, né, essa interação, né, a gente está interagindo juntos, né, sobre a palavra de Deus, né. Então é assim, minutinhos, né, nós estamos aqui para poder estar trazendo o quê? Uma visão, né, a mais, né, lembra daquilo que eu falei. Nós estamos apenas botando uma azeitona a mais na nossa empada, para nós entendermos, né, assim, mais um tempero, né, desta visão, que é a visão da graça. Essa visão que está, assim, um pouco esquecida, ou fica, assim, um pouco oculta, né, porque falar, né, todo mundo fala, né, nós estamos, né, na aliança da graça. Não, nós pregamos a graça, nós falamos da graça, estamos na graça. Mas realmente é um sofisma, né? Já falamos sobre isso, que vocês vão lá nos vídeos anteriores, vocês vão ver eu explicando o que é sofisma, né? Sofisma é esse sistema religário, assim, muitas das vezes não generalizando, é um sofisma, né? Porque às vezes fala coisas, né? Nos indica coisas, nos ensina coisas como doutrina, mas assim que não é para nós nos nossos dias, né? Foi assim para um outro povo, né? Num outro tempo, por algum outro motivo, não é verdade? Então isso é sofisma, mas isso não é o assunto de hoje. O assunto de hoje é pré-existência, né? Que nós vamos dar essa introdução hoje sobre esse assunto pré-existência, né? E durante a semana nós vamos estar pondo nossos vídeos, né? Assim, dando continuação minuciosamente, para que vídeos pequenos de 10, 11, 12 minutos, até 20, para que nós vamos assim acompanhando a visão para entendermos, né? Porque muitas das vezes nós vemos assim, falar sobre um assunto uma vez só, né? E a gente tem tantos afazeres depois que a gente acaba se esquecendo. Mas o propósito dentro dos nossos vídeos é lembrar, né? Porque nós só crescemos na graça e no conhecimento quando nós, né, ouvimos, né, a visão e guardamos a visão, né? Porque a palavra diz para nós que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus, não é verdade? É pelo ouvir. Mas se nós ouvirmos depois, né, nós deixarmos para lá, botar outras coisas no lugar e ficar esquecido, não é um culto racional, não é verdade? Porque Romanos 12 traz para nós um culto racional que nós temos que ter todos os dias, né, todos os instantes. O culto que realmente nós ouvimos e nós nos transformamos, nós mudamos, né? Mudamos nossas atitudes, mudamos nosso jeito de ser, alguma coisa
coisa acontece, não é verdade? Então, a transformação, a mudança realmente, quando nós não estamos apenas fazendo mero ritual, né? Mera coisas costumeiras, não é verdade? Coisas de rotina, é assim, é assado. Então nós temos a pré-existência, é um assunto que está um pouco esquecido, né? Nas escolas bíblicas. Está esquecido, né? Ou então está oculto, né? Porque muitas das vezes nós vemos que acontece que cada um, né, pega a visão daquilo do seu propósito, né? Nós sabemos que Jesus de Nazaré foi ali o caminho, a verdade e a vida para Israel. Sabemos que o ungido, né, aquele resiliente, né, foi assim, trouxe para os nossos dias, né, aqueles depois da cruz, trouxe um novo e vivo caminho. Mas há um povo que ele é resistente, não consegue avançar para este novo e vivo caminho, né? Que é a aliança da graça, é uma aliança eterna, é uma aliança que foi feita, né, por nosso Pai Celeste, pelo soberano, está lá em Hebreus 10, né? Então nós não revogamos, né, o terreno humano, não renovamos, não revogamos e não fazemos nada, e nem fazemos novas alianças. O Jesus, ele veio ali, né, para fazer o quê? Trazer uma nova aliança. Ele sim, Jesus de Nazaré foi o único que veio assim para renovar a aliança, né? Porque estava ali na aliança do pacto da maldição, né, da condenação, e Jesus, a proposta, né, foi ele trazer a graça, né? Efésios 2:8, pela graça sois salvos, mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não é verdade? Então, nós trazemos hoje, né, para nós, né? Não é para vocês, não é para mim, mas é para nós, porque nós trocamos informação, não é verdade? Então, este assunto, né? Trazermos à tona, fazer a exegese é extrair, né? Tirar de dentro para fora, este assunto que não se fala, né? O povo tem uma resistência, né? Quando eu falo povo, né? É o povo do religare, né? Então tem uma resistência sobre esse assunto para a existência, não é verdade? Mas assim, passa assim, às vezes por passagens, né? Passa corriqueiramente, e passa assim, e pula sempre para os objetivos de cada um, que cada um tem o seu própria verdade, o seu próprio caminho, né? Ali, depois de Jesus, se criou variedades de caminhos, não é verdade? Então, nós temos a proposta de nosso Deus de ouvir a videira verdadeira, né? Ele disse, eu sou a videira verdadeira, João 15, né? E vocês são os ramos, não é verdade? Então, o ramo tem que estar ligado na videira, não é verdade? Tem que estar ligado na videira para estar alimentado assim da verdadeira seiva, né? Alimentado de verdade, não é verdade? Então é desse jeito. Esta foi a introdução, mas eu quero assim de antemão já mandar um abraço para assim algumas pessoas, não dá para falar de todos, né? Mas algumas pessoas que são assíduas em nos acompanhar, né? Na rede social, no YouTube, né, no Message, no Facebook, né, no WhatsApp, né? Então, algumas pessoas, não posso falar o nome de todos, mas vou falar algumas aqui para estar representando todo este pessoal maravilhoso, né? Que é Micheline Silva, Micheline Silva o nome, Edeli Silva, Elaine Priscila da Silva Guedes de Souza, né? Nome, comprido, maravilhoso, lindo, olha, Elaine Priscila da Silva Guedes de Souza, Lúcia Rodrigues, Valéria Moraes, Aparecida de Fátima, né? Ela me chama sempre de princesa, eu chamo ela de rainha, já que eu sou princesa, eu chamo ela de rainha. Gentil Valdinho também, esse me chama também de rainha, eu chamo ele, meu rei, né?
Jorge Mantilha Júnior, esse é meu fiel seguidor do YouTube. Paulo Dourado também, seguidor do YouTube e do Facebook. Jorge Mantilha também, do YouTube e Facebook, né? Paulo Dourado, que eu já falei, e todos do Evangelho Quadrangular de todo o Brasil, né? De todo o Brasil. Considerem-se abraçados assim, né? Todos do Evangelho Quadrangular de todo o Brasil. E assim toda a nação cristã, né? Toda nação que é fiel a esse amor, né, maravilhoso de Deus, que Deus nos amou primeiro, não é verdade? Então é desse jeito. Então, quero agradecer de vocês estar acompanhando, nos ajudando a crescer o nosso canal, né? Eu assim compartilho com vocês essa visão, né? Pedindo para os nossos vídeos, vocês sempre, né, dá um joinha aí, dá um like, entendeu? Tem embaixo sempre dos vídeos, né, a mãozinha assim, vocês, ó, só aperta a mãozinha, né? Se puderem, compartilha com seus familiares, com seus amigos, né, com outros. Comente embaixo sempre dos vídeos, está escrito comentar. Comente, vamos interagir, né? Vamos pôr alguma dúvida, alguma coisa, né? Porque a minha intenção aqui é aprender, não é verdade? É aprender. O nosso líder é Jesus Cristo. Ele que veio, foi o nosso mestre, né? Trouxe esse ministério da reconciliação, né? Se não me falha a memória, está em 2 Coríntios 3, né? Esse ministério da reconciliação. E nos reconciliou, não é verdade? Nos reconciliou, porque a palavra diz que se nós não amarmos o nosso irmão que nós estamos vendo, como que podemos dizer, né, que amamos a Deus que não estamos vendo? Não é verdade? Presta atenção. Então eu tô meio rouca, mas eu vou tentar cantar um louvorzinho, né, como é de costume, não é verdade? Os povos adoram um negócio de costume, né? Coisa costumeira, fazer tudo igualzinho, tudo bonitinho, né? Mas nas ousadias do Espírito Santo de Deus, a gente segue, né, conforme o Espírito Santo, né, lhe apraz, entendeu? Então vamos ver se eu consigo cantar um pouquinho. Assim, lembrar, né? Cantar que nós não somos cantores, né? Somos adoradores, não é verdade? Então eu quero lembrar sempre, eu sempre gosto de estar louvando, lembrando o louvor. Sem acompanhamento, sem nada, porque de repente eu poderia até cantar com playback, né? Porque já cantei muito nas igrejas com playback, mas de repente pode não dar problema, né, para nossas gravações, né? Então, eu botar playback, então eu não ponho. Eu só lembro sempre o louvor. Vou tentar, que eu estou de fato rouquinha. Aleluia! Glória a Deus! Diz assim o louvor que está muito aí, né, cantado, essa menina maravilhosa. Eu não preciso transformar pedras em pães para provar que no deserto tu estás cuidando de mim. De lugar alto não vou me lançar, só para demonstrar o teu poder. Eu não preciso ver fenômenos para crer em ti. Não troco nossa comunhão pelo prazer de conquistar palácios, riquezas. Como um deserto isso vai passar. Por isso resistindo estou, e quando as minhas forças se esgotar, o teu anjo vai me alimentar. Te adorar é o que sustenta-me de pé. Eu não vou perder a guerra. Te louvar em meio às tentações é mais que estratégia. Posso não ver o amanhã, mas hoje sei que este deserto vai
chegar ao fim. O Senhor está cuidando de nós. Aleluia, glória a Deus, né? Glória a Deus. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, faça a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, né? O pão nosso de cada dia nos dai hoje, né? Todos os dias. Nós temos que olhar para esse Deus maravilhoso e agradecer todos os dias, não é verdade? Todo o sustento que Ele nos dá, porque não é só o pão, literalmente falando, mas é toda a estrutura, todo o sustento que Ele nos dá, né? Em todas as áreas das nossas vidas, não é verdade? Desde o momento que nós levantamos, não é verdade? Que muitos não levantam. Nós temos assim a bondade infinita de Deus todos os dias. Nós nos levantamos, nós temos o alimento para cozer e para comer, né? Nós temos a nossa vida, né, estruturada no Senhor. Temos o trabalho para estar trabalhando para o nosso sustento. Quando saímos, temos para onde voltar. Não é verdade? Mas muitos não voltam. Muitos não acordam pela manhã. Não é verdade? Então, neste lugar que estamos, né? Que é o lugar do reino de Deus que estamos, né? Porque quem é espírito, não é verdade? E é no espírito que nós nos abraçamos e oramos uns pelos outros, não é verdade? Trazendo para nós, não é verdade? Esta luz que traz o sustento, esta luz que é onisciente, esta luz que é onipresente, esta luz que é onipotente em nossas vidas. Esta luz que tudo vê, que tudo pode e que está em todos os lugares, trazendo para nós o sustento, não somente físico, mas o sustento da nossa alma, o sustento do nosso espírito. Porque às vezes, com assim, as coisas que acontecem corriqueiramente todos os dias, nós vemos nas reportagens, nós vemos acontecer no vizinho e muitas das vezes até nos nossos familiares, até nas nossas vidas. Vem assim, né, acontecer aquele improviso, aquele imprevisto, aquilo que acontece de repente, não é verdade? Vem, como diz a palavra, como ladrão, né? Assim, de repente, você não espera, mas acontece às vezes o inesperado nas nossas vidas. E nós temos que, com Deus, ter estrutura para aguentar, ter estrutura para animar, porque é esse o ministério de Jesus, né? É esse que Ele trouxe, esse ministério para nós, o ministério, né, para animar uns aos outros, não é verdade? Ele disse, no mundo tereis aflição, mas tem de bom ânimo, eu venci, e vocês são mais que vencedores, porque nós somos mais que vencedores, porque estamos com Ele. É Ele que faz, João 15,5 diz, sem mim nada podeis fazer. E sem o Espírito Santo que se move em nós, nada podemos fazer. Nem mesmo acordar de manhã, nem mesmo pegar o filho, pegar pelo braço para levar num colégio, porque muitas das vezes estão acamados, muitas das vezes estão hospitalizados, muitas das vezes não pode. Então, é este Deus que nos fortalece, né, que dá ânimo, e este ministério que nós temos que ter, dá ânimo uns para os outros, anima-te, porque nós só ouvimos má notícia, e a palavra de Deus vem nos dizer que o Evangelho é boa notícia, então nós temos que dar esta boa notícia, fortalecer os nossos irmãos. Em primeiro lugar, temos que fortalecer a nós mesmos, porque nós só podemos dar aquilo que nós temos. Você não pode dar aquilo que você não tem. Você não pode dar aquilo que você não conhece. Então, nós falamos semana passada de sofisma. Então, sofisma
vem a ser isto. Muitas das vezes nós falamos coisas que nós não conhecemos. Esta semana, né, eu falei isso no Facebook deixei lá para que respondesse o que vem a ser, né, quando se diz que na cruz o véu foi rasgado, né? Assim, não teve ninguém que se habilitou, né, assim a responder. Então eu venho dizer para vocês o que quer dizer o véu se rasgou de alto a baixo. Porque até então, muitas das vezes, né, não generalizando, mas em algumas escolas bíblicas, nós sempre até ouvimos a palavra. Porque o véu, né, em pregações, o véu foi rasgado de alto a baixo, mas passa assim corriqueiramente e você nem entende o que quer dizer, né? E o que você faz com isso, do véu, né? Porque realmente o religare, né, realmente fala que o véu foi rasgado, mas assim, na prática, realmente, eles costuram o véu. Não é verdade? Para que as dificultam, né? Para nós que nós viemos a dificultar a ver, não é verdade? A se libertar. Então, eu quero lembrar para vocês que o que quer dizer o véu foi rasgado de alto a baixo? Porque na cruz, né? Ali se rasgou o véu, quer dizer a carne, se rasgou a natureza humana de Jesus como filho do homem, né? Porque o Jesus de Nazaré até então era o filho do homem. Então na cruz se rasgou de alto a baixo, porque daquele instante em diante, né, ele iria ser simplesmente, né, ou que ele veio, né, o resiliente saiu da origem humana e ficou simplesmente o Filho de Deus. O resiliente. Aquele que veio do céu, não é verdade? Porque João 3,13 vem nos dizer que esse ungido, esse resiliente de Jesus de Nazaré, é o único que veio, que foi para o céu, né? João 3,13, vocês vão lá e leiam, né? Ele foi o único que foi para o céu, porque ele foi o único que veio de lá, né? Este céu, né? Porque temos variedades, né, de céu. Temos aquele céu, né, temos aqueles que Paulo, né, que Paulo foi, né? E para poder ouvir a incumbência para trazer, né, para os gentios, para o grego, para os judeus, enfim. Então, nós temos que entender, né, sempre os textos, para nós não enchermos uma bolsa de textos isolados para ministrar, né, como doutrina, não é verdade? Então, essa semana aí falamos, né, trouxemos assim assuntos, né, sobre o livro de 1 Coríntios, né, no capítulo 11 ali todo, né? Então, vocês vão lá, né? Não podemos estar repetindo o assunto. Então, hoje eu quero dar essa introdução sobre pré-existência, né? Pré-existência. O que é o pré-existência? Eu vou dar um exemplo de pré-existência, né? As pessoas têm medo de falar, né? Nós já existimos, pré-existência, porque nós já existíamos, né? Nós somos o quê? Espírito revestido de carne, e não carne revestido de espírito. Não é verdade? Lembra que Deus falou, né? Eu sempre lembro que Hebreus 1, versículo 1, sempre está falando ali que é Deus que falava através do profeta. Então Deus falou através do profeta Jeremias, no capítulo 1, no versículo 5. Ele disse: Jeremias, antes que você se formasse, eu já te conhecia no ventre da sua mãe. Prestou atenção? Então, antes de ser fecundado no ventre do humano, né, ele já era conhecido. Jeremias já era conhecido. E ele disse assim: e eu designei para que você vá à terra e seja um profeta. Né? Jeremias estava ali se acovardando. Disse: não diga que você é criança. Eu que te escolhi antes de você, né? Antes de você estar no ventre da sua mãe.
Então nós trazemos este assunto da pré-existência. Vamos aqui ler alguns versículos para nós chegarmos a este entendimento, né? E durante a semana nós vamos estar trazendo para os irmãos, para nós, né? Assim, tudo, né? Aos pouquinhos, assim nos vídeos, sobre esse assunto. Esse tudo não é tudo, mas esse tudo é o suficiente para nós lembrarmos, né? Deste assunto de pré-existência, né? Que não é muito corriqueiro se falar, né? Não se fala sobre este assunto. E quando se há alguma manifestação espiritual diferente, o homem tem a resistência, né? E logo taxa como demônio, como coisas ruins, para que nem ele, nem ninguém preste atenção, tá bom? Então, Efésios 1 vem nos trazer para nós algum, né, assunto sobre isso também. Falei agora sobre Jeremias, para você estar lembrando. Aqui, em Efésios 1, diz assim, a partir do versículo 3: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou, né, com toda sorte de bênçãos espirituais. Então, nós somos abençoados com toda sorte de bênçãos espirituais. Então, isso aí é um sofisma, né? Porque o religar lê, mas acontece que muitas das vezes ministra palavras de maldição. Ministra às vezes Deuteronômio 28 como doutrina, como boas novas. Nós lembramos sempre que do livro de Malaquias para trás não é novidade de vida. Não é eu que estou falando, né? Qualquer criança, né? Que lê a palavra vai entender, né? Que a novidade de vida vem de Cristo em diante, não é verdade? Não é nem a partir do Jesus histórico, mas é a partir de Cristo, não é verdade? Então nós temos que ler, entender e ministrar a palavra verdade, a palavra de verdade. Porque senão nós profanamos a palavra de Deus, né? O que é profanar, né? Como está escrito lá no livro de Malaquias, o que é profanar a palavra de Deus, né? É desrespeitar a palavra de Deus, né? É tornar sem efeito. Então, quando nós estamos na aliança da graça, mas nós ministramos, né, regras da lei como novidade de vida, então nós estamos o que? Desrespeitando, estamos tornando sem efeito a palavra de Deus. Que a graça é uma aliança eterna. Não é verdade? É uma aliança eterna. Então aqui diz: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. 4. Antes da fundação do mundo. Então, antes da fundação do mundo, né? Nós éramos. Lembra que lá na despedida de Jesus, ali no livro de João, né? No capítulo 17, no versículo de 14 a 16 ali, ele diz: filhinhos, vocês estão no mundo, vão ser o sol desse mundo, assim como eu também não sou. Entende? Então, quando veio até Jesus, assim como Jesus de Nazaré veio, né? Ele veio para se revestir de carne, mas ele não era deste mundo carne, assim como nós também não somos. Quando eu falo nós, não falo da criatura, eu estou falando dos filhos de Deus. Então, no 4, antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu nele para sermos santos e irrepreensíveis diante dele, em amor,
nos predestinou para Ele. Eu estou lendo Efésios 1, versículo 5. Nos predestinou para Ele, para sermos adotados como seus filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o propósito de sua vontade, para louvor da glória de sua graça, que Ele nos concedeu gratuitamente no amado. Nele temos a redenção. Nele temos a redenção. Ele não vai vir outra vez. Já temos a redenção. Na cruz ele diz, está consumado. Nele temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda a sabedoria e entendimento. Ele nos revelou o mistério da sua vontade, segundo o seu propósito que Ele apresentou em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação é a aliança, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Então, nele nós temos a redenção. Ali em Colossenses 1, versículo 13 e 14, vem nos dizer que ele resgatou das trevas, e, né, os hebreus, ele resgatou das trevas e transportou para o reino espiritual. Né? Ele transportou no reino espiritual. Então nós falamos sobre isso. Profanar é desrespeitar, é tornar sem efeito, não é verdade? Então, nós, o homem, no sistema religare, só profana em vez de reconciliar, ou conciliar, né? Na comunhão, na conformidade da palavra videira, verdadeira. Vamos ler aqui em Hebreus 10, a palavra de Deus, que fala, deixa eu ver aqui, Hebreus 10, versículo 16 e 17, Hebreus 10, versículo, vou ler aqui a partir do 19, né? Que é o acesso à presença de Deus. Portanto, meus irmãos, tendo ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho, pelo novo, não é pelo velho, é pelo novo e vivo caminho, entende? Pelo novo e vivo caminho, que ele nos abriu por meio do véu, né? Pela natureza, véu é natureza carnal, já falamos sobre isso, né? Isto é, pela sua carne. Está escrito, gente, Hebreus 10, vocês vão aí a partir do versículo 19, está escrito, portanto, meus irmãos, tendo ousadia para entrar no santuário pelo sangue, né? Porque eles têm ousadia para entrar no santuário. O que quer dizer isso? Porque antes não se entrava, era só o sumo sacerdócio que entrava no santuário. Mas pelo sangue, né, derramado na cruz, o véu se rasgou de alto a baixo. Então nós temos agora ousadia. Não, nós temos livre acesso ao trono da graça. Não precisamos de intercessores, né, de um religare terreno. Nós temos livre acesso ao trono da graça. Peça, peça e recebereis. Não mande carta, não mande recado. Peça. Entende? Então, pelo novo e vivo caminho que ele nos abriu por meio do véu, isto é, pela sua carne, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com o que? Um coração sincero, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e o corpo lavado com água pura, né? Porque o erro, né, o sofisma na vida da gente é porque nós apenas
procuramos ser religiosos, né? Procuramos ser religiosos e não simplesmente se firmar na palavra verdade. Verdade? Então, temos que entender. 23. Guardemos firme a confissão da esperança, né? Sem vacilar. Sem vacilar. Pois quem fez a promessa é fiel. Guardemos também, né, de nos animar uns aos outros no amor, né? No amor e na prática o quê? De boas obras. Qual é a boa obra? Boa obra não é a tradição de povos, tradição de família, tradição terrena, não. A boa obra é o Romanos 12. É aquela que transforma, é aquela que ajuda, que anima o outro, né? Porque a religião de Deus é assistir, né? O órfão, a viúva, né? O estrangeiro. Vai lá em Tiago, né? Ali Tiago, no capítulo 1, versículo 26 e 27. Ele ali, Tiago falando para as 12 tribos, explicando para eles, a religião de Deus é assistir, né? A viúva, assistir os estrangeiros, os órfãos. Então, nessa semelhança, né? Nós temos que imitar, né? Imitar a Paulo. Paulo imitou a Cristo e nós temos que imitar a Paulo. Temos que entregar da forma que recebemos. Não enfeitar o pavão, inventar também o pavão, entende? Então, não deixemos o quê? De nos congregar, como é costume de alguns. Quem que aqui está falando? Paulo está falando assim, nós que estamos entendendo esta aliança da graça, não deixe de congregar. Congregar é o quê? Se reunir. Né? Não é, está falando aqui de instituição. Não estou dizendo que você não deva ir para a congregação, para a tua instituição. Estou falando que aqui está escrito, que aqui Paulo está falando para aqueles judeus que estavam sendo convertidos, né? Entendendo aquela aliança da graça. Né? Ele falou, vocês não deixem de se reunir, de congregar, como é costume de alguns são judeus. Né? Os judeus, fariseus, saduceus, sei lá, entende? É isso que ele está falando aqui. Pelo contrário, façamos admoestações, ainda mais agora que vocês veem que o dia se aproxima. Então, qual é o dia que se aproxima? O dia do juízo, né? O dia do juízo. Mas qual é o dia do juízo? De quem? De toda a humanidade? Não. Né? Vocês vão lá em Isaías 61, né? Ali está ali aquela profecia, era que o Messias viria, né? O Messias viria para libertar os cativos, e no versículo 2 diz que podia dar vingança. E qual é essa vingança? Aí vocês leram lá todo Mateus 24, que Jesus de Nazaré, quando o Messias, quando veio, né? Ele profetizou, ele pregou, né? E aquela profecia de Jesus de Nazaré aconteceu, né? No capítulo 24, no versículo 34, está escrito que naquela geração, né? Não passaria nem um tio, né? Sem que tudo aquilo acontecesse. E aconteceu no ano 70 desse, né? Tito, né? Que é o filho do homem. Já falei em outros vídeos, né? Que filho do homem era um costume dos judeus falar filho do homem, né? Jesus era o filho do homem, que era judeu também. Então Tito, filho do homem, né? O filho que era filho de Vespasiano, do Império Romano ali. Então foi ali que concluiu no ano 70 DC, mas isso é outro vídeo, né? Então ali foi que concluiu o dia da vingança do Senhor, que foi ali derrubar o templo de Jerusalém, não é verdade? Então, Romanos 10, 4 diz ali que o fim da lei é Cristo. E a partir de Cristo, nós somos o seu templo, né? Então, por isso, rasgou-se o véu. Então, ali concluiu. Foi uma transição da cruz, quando Jesus falou está consumado, até o dia do juízo. Porque ele veio para isso, para pregoar as boas novas, né? E o dia, o quê? O dia aceitável do ano do Senhor. Verdade? Foi o dia da derrubada do templo de Jerusalém. Entendeu? Presta atenção, hein?
Então aqui no 26 diz assim, ó, porque se continuarmos a pecar de propósito, né? Então Paulo estava falando ali com eles, se continuarmos a pecar, né? Porque eles estavam ainda ali no pacto da lei. No pacto da lei, né? Se pecava, né? Por que se pecava? Porque transgredia a lei, pecado é a transgressão da lei, né? Mas da cruz para cá, nós não pecamos, nós só erramos o alvo, Gálatas 6,7, que o homem planta, o homem colhe, né? Por que que nós não pecamos de lá para cá? Né? Se alguém falar com você que está pecando, né? Você fica assim, tentando lembrar da palavra, né? Para poder falar, mas se Jesus, no Romanos 8, diz que tem uma condenação a mais para aquele que está em Cristo, né? Ele veio o quê? Ele veio para tirar o pecado do mundo, não foi? Não foi assim que João falou? Esse é o Cordeiro, né, de Deus que veio tirar o pecado do mundo. Então ele tirou ou não tirou? E se ele tirou o pecado do mundo, da cruz para cá não tem pecadão, menino. Presta atenção, hein? Oh, meu Deus. 26, porque se continuarmos a pecar de propósito, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelo pecado, não é verdade? Preste atenção. Então, para nós já estamos quase caminhando assim para o final, né? Então, falando sobre a pré-existência, eu quero lembrar da passagem de Jó, né? No capítulo 38, no versículo 4, né? Que diz assim: onde estavas tu, Jó, quando eu lançava os fundamentos da terra, né? Diz-me se tens entendimento. Olha bem, presta atenção. Estão falando aqui para Jó. Jó, aonde que você estava quando eu estava lançando os fundamentos da terra? Né? Nós não lemos em Efésios 1 que nós, né, que nós somos criados diante da fundação do mundo. Então aqui ele está falando para Jó. Aonde que você estava, Jó, quando eu lançava os fundamentos da terra? Diz-me se tu tem entendimento isso, né? Então eu estou falando para mim mesmo, você fala para você mesmo, vê se tu consegue ter entendimento disso, né? Dessa pré-existência, onde que nós estávamos, não é verdade? Antes de nós nascer, né, do ventre da nossa mãe e se tornar carne. Então, este resiliente que está na carne veio, né? Viemos de uma galáxia, né? Lembra que Jesus falou, na casa de meu pai há muitas moradas. Não é verdade? Há muitas moradas. Então, cada um tem o que é a origem. A carne desce para o pó, da onde veio, né? Mas o resiliente, né? Cada um tem uma origem, né? Cada um tem a sua origem. Então, quando você pega ali o livro de Ezequiel, né? Durante a semana nós vamos estar minuciosamente falando alguma coisa sobre esses assuntos. Começa ali lendo o capítulo 1, ali no livro de Ezequiel, né? Sobre a existência da nossa origem, a existência da nossa origem, né, de verdade. Então, temos que compreender, né? Então é isso, a nossa luta, né, não é contra a carne e o sangue, mas a nossa luta é para nós trazermos a verdade à tona, não é verdade? É verdade à tona. Aqui Hebreus 10, né? Hebreus 10, 16 e 17. Deixa eu ver aqui. Hebreus 10, 16 e 17. Hebreus 10, 16 e 17. Diz assim, ó. Esta é a aliança que farei com eles. Olha bem, presta atenção. 2000 anos atrás. Que farei com eles depois daqueles dias. Que dias? Dias dessa vingança, né? Da derrubada do templo. Diz o Senhor, imprimirei as minhas leis no coração deles. Até então quando tinha o templo de Jerusalém, era o quê? Estava ali na Arca da Aliança, né? Escrito em tábua de pedra ali. Mas acontece, como o propósito era derrubar o templo de
de Jerusalém, né? Ele diz aqui, ó, Hebreus 10, 16. Esta é a aliança que farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor. Imprimirei as minhas leis no coração deles e as escreverei sobre o que? Sobre a sua mente. Temos que desperta tu que dormes, né? Que é a palavra. Então no versículo aqui 18, 17, e ele acrescenta, também dos seus pecados e das suas iniquidades eu jamais me lembrarei, né? O homem que faz acepção de pessoas, o homem é que se lembra do pecado do outro, né? Lá em 1 Coríntios, né, 11 ali, que fala examinai, né, a si mesmo, né? Mas o homem, ele tem essa tendência de sempre examinar o outro, julgar o outro, apontar para o outro é que não é santo, o outro é que é mentiroso, o outro é que não presta, não é verdade? Então é sempre o outro. O homem não se examina a si mesmo para poder se tornar melhor, né? Se tornar melhor, porque se eu me torno melhor a cada dia, as pessoas à minha volta também vai se tornar melhor. Não é verdade? Vai ver a minha mudança, mas se eu fico o tempo todo, né? Eu nasci assim, eu sou bem assim, vou continuar assim, aonde vamos chegar, né? Cego guiando cego, cair todo mundo no precipício, né? Que o homem tem esse negócio de querer honras, né? Jesus mesmo, lá no Mateus, acho que no capítulo 23, ali ele fala, né? O homem gosta de primeiras cadeiras, gosta de honra, o homem não gosta de contraria, né? O homem não gosta de contraria. Se você estiver bem, né? Levando ali sempre a mesma azeitona da empada, tá tudo bem, mas no momento que você põe, né, não põe aquela azeitona, você tira a sua azeitona daquele pastel pro teu, entendeu? Você não presta, né? Porque é assim, o homem só é amigo em conformidade com o que ele quer, né? Mas o homem, ele não é amigo em conformidade com a palavra. Que a palavra diz para nós, se você ser só amigo dos que te faz bem, qual é a vantagem, né? Fala, você tem que ser amigo também, né? Daqueles que você tem que orar, ser amigo daquele também que te faz mal. Não é verdade? Ser amigo só da sua família, do seu grupo, né? Que você está ali manejando, é fácil. Agora, ser amigo daqueles que traz contraria, né? Aquilo que os seus propósitos, aí já fica um pouco difícil, né? Fica um pouco difícil, não é verdade? Então é isso. No versículo 18 de Hebreus 10 diz assim, ora, onde há remissão de pecado, não existe mais necessidade de sacrifício pelo pecado. Então, né, a palavra de Deus diz aqui, ó, sacrifício e oferta não quiseste, mas preparaste um corpo para mim. Não te agradaste de holocaustos e ofertas pelo pecado. Então eu disse, eis aqui estou, no rolo do livro está escrito. A meu respeito, diz Yahweh, estou aqui para fazer, ó Deus, a tua vontade, né? Ó Deus, a tua vontade. Então sempre eu gosto de terminar, né, com Gálatas, né? Aqui no livro de Gálatas, que diz assim, no livro de Gálatas, no capítulo 1 de Gálatas, vou ler o 2 também, Gálatas no capítulo 2, no versículo 21, traz pra gente assim, ó, eu não anulo a graça de Deus, pois se a justiça é mediante, né, a lei da maldição do pecado, segue-se que Cristo morreu em vão, não é verdade? Se eu anunciar, ministrar palavras de maldição, palavras de sacrifício, de vã filosofia, eu estou anulando a graça de Deus, né? Pela graça sois salvos mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, não é verdade?
Presta atenção, hein? E para fechar, Gálatas 1, do versículo 7 ao 10, do versículo 6 ao 10, que diz assim: estou muito surpreso em ver que vocês estão passando tão depressa daquele que os chamou na graça de Cristo para outro evangelho, né? Porque se fala, o evangelho é novidade de vida, se fala, eu vou pregar a novidade de vida e manda abrir nas escrituras, né? Ah, se fala de Moisés, de Abraão, Sansão, de Malaquias, Davi, Moisés, né? Então, nas escrituras não há novidade de vida, né? Jesus de Nazaré nem tinha vindo e foi ele que mandou pregar, né? As boas novas. Estou muito surpreso em ver que vocês estão passando tão depressa daquele que os chamou da graça de Cristo para outro evangelho, o qual na verdade não é outro, porém há alguns que estão perturbando vocês e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, pregue a vocês um evangelho diferente daquele que temos pregado, né? Que é o da graça, né? Que esse seja o que é anátema. Então não aceite um evangelho que não seja um evangelho eterno. Entendeu? Como já dissemos e agora repito, se alguém está pregando a vocês um evangelho diferente daquele que já receberam, que esse seja anátema. Então eu não estou falando palavras de mim mesmo, eu estou lendo a palavra de Deus. Gálatas 1, versículo 10 para fechar. Por acaso eu procuro agora o favor de homens ou o favor de Deus? Ou procuro agradar a homens? Se ainda eu estivesse procurando agradar a homens, eu não seria servo de Cristo. Deu para entender, Flor? Deu para entender, Luísa? Deu para entender, menino? Presta atenção, que coisa linda, né? A palavra de Deus. E vamos dar continuação. E vocês não vão esquecer de dar o like, de compartilhar, de comentar, de se inscrever. Se você já se inscreveu, muito bem. Se não se inscreveu, se inscreva. Ó, já são 2.000, estamos assim hoje em 278 inscritos por aí, né? Então, assim, vamos assim aumentar essa família da aliança eterna, essa família da graça, essa família que não anula a graça de Deus, tá bom? Então é desse jeito. Temos algum recadinho ou vamos fechar, né? Então vamos fechar. Já falei nomes no início aí de muitas pessoas, vocês vão lá no início, né? Já agradeci algumas pessoas, tá bom? Então, vou fechar assim com mais louvor. Tô aqui que eu não tô quase conseguindo falar, né? Falar, porque tô mesmo rouca, tomando água. Mas quero fechar cantando assim, tentando cantar assim para vocês assim. Por toda a minha vida, ao Senhor te louvarei. Pois meu fôlego é a tua vida e nunca me cansarei. Posso ouvir a tua voz, é mais doce do que o mel, e me tira desta cova e me leva até o céu. Já vi fogo e terremoto, vento forte que passou. Já vivi tantos perigos, mas tua voz me acalmou, né? Tu dá ordem às estrelas e ao mar os seus limites. Eu me sinto tão seguro no seu colo, ó Altíssimo. Não há ferrolho
nem portas que se fechem diante da sua voz. Não há doenças, nem culpas que fique de pé diante de nós. E a tempestade se acalma na voz daquele que tudo criou, pois tua palavra é pura escudo para o que nele crê. Oh, glória a Deus! Aleluia! 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 Oh, glória! Glória a Deus! Obrigado, Jesus. Mais um dia.